Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta na nossa disciplina de pesquisa operacional aplicada à mineração e hoje a gente vai falar um pouquinho de programação linear. Na aula passada a gente viu algumas coisas, né? A gente viu a teoria, os fundamentos, as definições do que é a pesquisa operacional, né? E para que a gente possa aplicar aquela teoria, uma das principais ferramentas, das mais simples que a gente tem das ferramentas da pesquisa operacional, é a programação linear. Mas, Cleiton, você está falando agora que ela é simples. Se é simples, ela é eficaz? Olha, deixa eu começar a aula de hoje falando daquelas velhas teorias do tio Clayton, né? Nem tudo que é complexo funciona, tá? Não é porque é complexo que é a melhor coisa do mundo. Às vezes, as melhores soluções vêm das coisas simples. E a pesquisa operacional, na programação linear, ela encontrou uma ferramenta simples e extremamente eficaz, tá? Então, a partir de agora, na aula passada, a gente trouxe um exemplo lá da gasolina, né, das três tipos de composto para fazer a gasolina A, B ou C, né, que era azul, verde e a outra que era comum, né? Então, a gente tinha esses três tipos diferentes de material e a gente vai descobrir hoje, né, além dessas outras funções, outros exercícios para que a gente consiga determinar como que a gente vai chegar, no caso específico, para a gente maximizar uma certa função objetivo, que eu espero que vocês já saibam o que é uma função objetivo, e para que a gente também possa minimizar a nossa função objetivo, se assim for o nosso desejo. Tá bom? Então, a gente começa a nossa aula de hoje falando justamente sobre isso, né? Programação linear. E a gente começa dando a primeira introdução aí da definição da programação linear. A palavra programação está mais ligada a planejamento do que programação do computador, por mais que a gente faça por computador, né? Porque a gente vai fazer por sistemas, por softwares daqui a pouco, tá? E o adjetivo linear significa que a gente vai utilizar funções matemáticas que são lineares, tá? Então vocês podem ver que a partir daqui não é algo muito complexo. Só uma coisa, eu vou fazer um teste nessa aula de hoje. Vocês que me acompanham há bastante tempo, vocês sabem que eu não faço edição de vídeo, né? Então às vezes tem um som que fica meio ruim, uma imagem que não fica muito boa, e depois eu compenso nas dúvidas pontuais. Mas hoje eu vou tentar uma nova ferramenta aqui para que a gente possa fazer os nossos exemplos. Eu ia gravar a aula em sala de aula, mas aí eu descobri com o professor Rafael, né, ele me ensinou umas brincadeiras. Eu vou estar usando o meu tablet aqui, então eu vou ficar escrevendo no tablet, fazendo os gráficos por aqui. Então pode ser que fique algo diferenciado, espero que fique bom para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Então a gente sabe que a programação está ligado ao planejamento e eu sou um defensor monstruoso da palavra planejamento. Tudo para mim tem que ser planejado. Por exemplo, o meu dia planejado, a hora que eu acordo, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, né? Eu sempre brinco com a minha esposa que eu planejo a minha vida para 5 anos, então eu sei mais ou menos tudo que eu quero fazer em 5 anos. Isso é até ruim, de um certo ponto, porque eu fico todo quadradinho, mas é bom porque eu já tenho meio que definição, eu já sei meio que vai acontecer. E quando a gente trata de gestão, né, a pesquisa operacional, ela ajuda muito, né, que a gente falou na aula passada, os tomadores de decisão. Você tem um planejamento, isso te ajuda demais no futuro, tá? Então você já prevê o que vai acontecer e você consegue trabalhar em cima disso, tá? Então, como a gente já tinha visto no modelo da programação linear, a gente sabe que a gente tem que otimizar, né, seja maximizar ou minimizar uma função objetivo, né, que ela é uma função, né, das minhas variáveis de decisão, que a gente sabe que cada x aqui, os x's, são variáveis de decisão, tá? Aonde, né, a gente tem as restrições do nosso problema, tá? Que ela é sujeita a algumas coisas. Eu falei, por exemplo, na aula passada, da quantidade de mistura de substâncias diferentes para aquela questão lá da gasolina que a gente tinha, né, dos tipos de gasolina que a gente tinha, né? Então ali eram restrições. A gente sabia que cada um tinha uma certa mistura, né? A gente tinha 3 tipos de substâncias e cada uma só tinha um fornecimento total de X quantidade. Então isso aqui vai influenciar para a gente, tá? Essas restrições elas podem ser
da forma de menor a igual, de igual ou de maior a igual, sendo que quando a gente tem esses dois casos por últimos aqui, a gente precisa fazer artifícios que eles se tornam bem maiores, né? Nas inequações de menor ou igual, fica bem mais simples o nosso problema. Tá? A gente vai se basear bastante nesse tipo de atividade aqui na nossa disciplina, onde a gente sabe, né, que a nossa função objetivo ela tem um valor dado, um peso dado a cada uma das nossas restrições, tá? E quando a gente vem restrições não, cada uma das nossas variáveis de decisão, e quando a gente tem as restrições, cada uma delas também recebe um valor para cada uma das nossas variáveis de decisão, tá? Então, a gente chama a nossa função objetivo de Z, que é o valor da medida de desempenho global. O x, j são os níveis de atividade para j, tá? São nossas variáveis. O cj é o incremento de Z que resultaria no incremento unitário no nível da atividade j. Tá? O BI é a quantidade de recursos que se encontra disponível para alocação na atividade. E o A e J é a quantidade de recurso consumido para a atividade J. Tá? Então a gente tinha lá, por exemplo, eu não vou recordar os números agora, mas a gente tinha as 3 gasolinas lá e vamos considerar que a gasolina azul usava 0,32 de octana. Tá? Então é a quantidade de octana, que a gente pode chamar de OC, X3, por exemplo. Então ela vai ter 0,32 de X3. Tá? E assim a gente vai para chegar nesse resultado final. Então, né, a gente já tinha falado sobre isso agora há pouco, né? A gente tem, nesse caso específico aqui, a gente está falando em maximizar a nossa função objetivo, que é o Z, igual a quantidade, né? Se a gente for falar em lucro, se vou falar em minério, tá? Se o minério de ferro tem no teor 70 tem um lucro de 15, então vai ser 15 vezes o minério de ferro no teor 70, a quantidade de produção do minério no teor 70. Um minério de teor 90 tem um lucro de 150, então vai ser 150 vezes a quantidade de minério no teor 90 e assim por diante. Tá? Só que aí a gente vai botar a restrição do sistema, né, que a gente vai falar aqui, por exemplo, que a minha flotação tem uma quantidade máxima de material que ela pode flotar, o pessoal da metalurgia tem uma quantidade máxima que ela pode produzir, e isso tudo vai ser sujeito, né, às nossas restrições, e quando eu encontrar esses valores ótimos aqui, eu vou estar substituindo x1, x2 e x3 aqui em cima. Tá? Então aqui, por exemplo, eu acabei de falar dos teores de ferro, então aqui eu vou colocar a quantidade de cada tipo de teor que eu consigo produzir naquele tempo desejado, seja em dia, semana, mês, ano, década. E aí eu consigo já consigo prever as minhas contas, né, para que isso tudo me leve a um resultado final. Por exemplo, eu saber quando eu vou maximizar isso aqui, eu consigo fazer, por exemplo, o meu valor presente líquido, né? Eu consigo fazer essas contas todas, do qual é o melhor mix de produtos de minério de ferro que eu consigo fazer. Na aula passada, por exemplo, eu falei da brita, né? Brita 0, 1, 2, 3 e 4. Dependendo de quanto de cada uma eu consiga fazer, se a gente fosse basear, por exemplo, na guia de utilização. A guia de utilização, se eu não me engano, acho que para a brita são 120 mil toneladas ano, por volta de 10 mil toneladas mês. Tá? Se eu tenho 10 mil toneladas mês e o valor médio é de 35, tá, da tonelada de brita, então a gente vai fazer umas continhas aí e vai chegar no valor médio. Mas será que esse valor médio é o real? Não. Por quê? Porque o valor médio ele está pegando a média de todo mundo e está colocando como se aquilo fosse a verdade. Então a partir de agora a gente vai calcular quanto que eu gasto para a brita 0 e quanto que eu vendo a brita 0, quanto que eu gasto para a brita 1, quanto que eu vendo a brita 1, e aí eu vejo nesse mix qual é a melhor conformação, mas também de acordo com o meu mercado, que aí é a restrição. Por exemplo, o mercado hoje compra muito mais brita 1 do que brita 2. Só que quem compra brita 2 compra muito mais caro, então aí eu vou vendo essas minhas restrições para que eu consiga determinar qual é o melhor mix de produtos que eu vou fazer. Beleza? Então, sempre que possível, eu vou estar fazendo na função Z, no somatório dos XJs, CJ, XJ, tá? Para que eu consiga determinar, maximizar ou minimizar essa minha função objetiva.
onde ele vai estar sujeito a uma série de restrições, tá? Que tudo vai se basear numa somatória. Quando a gente vai trabalhar com a programação linear, a gente precisa lembrar da hipótese da proporcionalidade, onde a contribuição de cada atividade ao valor da função objetiva é proporcional ao nível de cada atividade, conforme representado no termo CJ, XJ na função objetiva. Ou seja, brita é 0, 1, 2, 3 e 4. Quanto de cada um eu vou estar utilizando? Tá? Então, quanto de cada XJ, cada uma dessas britas eu vou estar utilizando, isso vai mudar a minha função objetiva. Tá? Sendo que eu já tenho, por exemplo, o valor do lucro de cada uma delas. Então, para facilitar a minha vida agora, eu vou dizer que é 1, 2, 3, 4. Né? Brita 1, 2, 3 e 4 vai ter o lucro de 1, 2, 3 e 4. Se a brita 1 produz 1000, então vai ser 1000 vezes 1. Se a brita 2 produz 10, vai ser 2 vezes 10. E cada alteração que eu faço em cada um desses meus XJs, que é a quantidade de cada um deles, isso vai ser proporcional ao valor da minha função objetiva. Tá? Então é aí que a gente tem que tomar cuidado, e a gente nem precisa tomar cuidado, na verdade, né? A gente só precisa ficar atento, que é isso aí que vai influenciar na nossa vida. Tá bom? A aditividade, toda função de um modelo de programação linear é a soma das contribuições individuais, né? Como eu acabei de fazer essa visãozinha aí do nosso querido, né? Da nossa querida brita. Cada uma delas vai ser uma contribuição além, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, um caso que a gente tem aqui, da nossa função objetivo, tá? Z é igual a 3x1 mais 5x2, tá? Que aí a gente vai na questão da proporcionalidade. Lembrando que x1 está nas abscissas, o x2 aqui, a contribuição dele está nas ordenadas, tá? Então quanto mais eu vou crescendo o meu x1, mais eu vou crescendo o meu z, tá? Então a gente já vai partindo desse pressuposto. Nesse caso, a linha pontilhada, ela satisfaz a minha condição de proporcionalidade. Essa minha linha cheia aqui, ela não corresponde à minha proporcionalidade. Porque se eu tenho 0x1 e 0x2, eu não vou sair de um ponto negativo, eu tenho que sair do ponto zero. Tá? Então aqui ela está descumprindo. Além disso, a gente tem a divisibilidade, onde as variáveis de decisão de um modelo de programação linear podem assumir quaisquer valores, inclusive valores não inteiros, tá? Desde que elas não sejam não negativas e elas satisfaçam as restrições do nosso problema. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. A gente tem que tomar cuidado. Sempre nenhuma das nossas funções, né, das nossas variáveis de decisão podem ser negativas, jamais podem ser negativas, elas sempre vão ser positivas. Tá? E a gente também tem a hipótese da certeza, que assume-se o valor atribuído para cada parâmetro de acordo com uma constante já conhecida que a gente vai ter que calcular antes. Por isso que a formulação do problema ela é tão importante para a gente. Tá? Para a gente modelar o nosso problema previamente é importantíssimo, para que a gente não venha a ter esses valores dessas nossas constantes que vão ser atribuídos para cada parâmetro de decisão de forma errada. Tá? Então, quando a gente trata da programação linear, a gente tem alguns conceitos de solução. Tá? Por exemplo, a gente sabe que todo problema pode encontrar uma solução, que é qualquer valor das variáveis de decisão, independente de ser uma escolha desejável ou permissível, que atenda às restrições e que gere uma solução para o nosso problema. Tá? Uma solução viável é que atenda todas as restrições, ou seja, todas as restrições do problema elas vão ser satisfeitas, e uma solução ótima é que uma solução viável que maximiza ou minimiza a função objetiva em toda a região viável do conjunto admissível, podendo ser única ou não. Por que podendo ser única ou não? Porque pode ser que você encontre uma solução ótima, que um ponto específico, né, vários pontos específicos que sejam soluções ótimas para o nosso problema, desde que ela maximize, se eu quiser maximizar, ou minimize, se eu quiser minimizar, a minha função objetiva. Tá? Então vamos diferenciar. Uma solução normal é uma solução viável, que pode ser uma solução ótima, mas uma solução ótima com certeza é uma solução viável e é uma solução para o nosso problema. Tá?
não quer dizer que uma solução sempre será ótima, mas sempre que ela for ótima, ela vai atender as outras duas anteriores. Tá? Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Então, uma forma da gente encontrar a resolução para os nossos problemas de programação linear é através da solução gráfica. Tá? Isso para problemas mais simples de duas variáveis de decisão, tá? Que a gente pode usar a solução gráfica, que é o que a gente vai se basear na aula de hoje. Então, para exemplificar esse caso, a gente pode demonstrar o seguinte problema, o uso da programação linear. Né? Então, a gente sabe que uma fábrica... Deixa eu até abrir meu tablet já aqui para começar a fazer essa... Uma empresa possui 3 fábricas e deseja incluir mais 2 produtos em seu rol de produtos produzidos. Né? Cada fábrica necessita de um tempo fixo para a produção de cada produto e, além disso, cada fábrica tem a capacidade semanal de produção em horas para cada uma dessas atividades. Então, para a resolução do nosso problema, a gente vai montar uma tabela apresentando o objetivo e as restrições de forma simples, tá? Que a gente vai conseguir entender o nosso problema. Então, o que a gente tem agora é isso aqui. Tá? Então, eu tenho fábrica 1, 2 e 3, e eu tenho os produtos 1 e 2, e aqui eu tenho os tempos de produção disponíveis. A fábrica 1 só consegue produzir o produto 1, tá? Então ele só consegue produzir um lote de produto 1 por hora, não produz o produto 2, então ela só produz um produto 1 por hora em 4 horas. Tá? Então ele só tem 4 horas disponíveis para fazer esse produto por semana, porque são produtos novos, ele já tem outros produtos para fazer. A fábrica 2 não consegue implementar um novo produto, ele demora 2 horas para fazer o produto 2, tá? Então, fazendo mudanças na fábrica dele, eles vão demorar 2 horas para fazer o lote do produto 2, e por semana eles só têm 12 horas disponíveis para fazer esses novos produtos. Já a fábrica 3, ela tem 3 horas para fazer um lote do produto 1, ela demora 2 horas para fazer o produto 2, e ela tem 18 horas disponíveis lá na sua capacidade instalada para produzir esses 2 produtos novos. Tá? Então, e a gente tem que quando eles fazem esses produtos novos, o lucro do produto 1 é de R$3.000 por lote e do produto 2 é de R$5.000 por lote. Tá? Então aqui a nossa função objetivo é maximizar a quantidade de produtos 1 e 2 que eu posso fazer, tá? Sendo que os lucros do produto 1 e do produto 2 estão aqui descritos, e essas aqui são as nossas restrições do nosso problema. Tá? Por quê? Porque essa aqui só pode fazer um tipo de produto, que é o produto 1, essa aqui só pode fazer o produto 2, essas duas aqui, essa aqui pode fazer os 2 tipos de produtos, e essas aqui é o tempo que eles têm disponível para fazer esse tipo de problema. Então, esse é o nosso problema em simples que a gente tem aqui, tá? E aí eu vou sair daqui só um minuto, eu vou fazer um cortezinho só para eu poder fechar a minha apresentação aqui e trazer para vocês o meu tabletzinho querido para facilitar a minha vida. Deixa eu colocar aqui. Então acho que agora eu já consigo
e eu estava aqui conversando e falando sobre os problemas, então eu vou repetir o que eu tinha falado antes. Deixa eu tentar colocar minha telinha aqui no cantinho. Captura de vídeo. E eu vou aparecer aqui no cantinho para vocês ficarem me vendo enquanto eu estou fazendo minhas continhas doidas aqui. Deixa eu transicionar. Pronto, acho que agora vocês conseguem me ver e me ouvir. Então, o que eu tinha descrito antes é que eu tenho minha função objetivo, que é 3x1 mais 5x2, e eu tenho minhas restrições do meu problema. x1 menor ou igual a 4, com x2, como era 2x2 menor ou igual a 16, eu posso simplificar isso na minha vida, fazer x2 menor ou igual a 6, tá? E eu tenho minha terceira restrição, que é 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, tá? Então, essas são as minhas restrições do meu problema, e aí eu vou colocar com x1 e x2 maior ou igual a 0, porque essa é a minha última restrição e essa aqui eu não posso não cumpri-la, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer a partir de agora? O que eu tenho que fazer a partir de agora é usar a ferramenta clássica que a gente tem dos gráficos, tá? Então, o que eu vou fazer com relação a isso aqui? Eu vou desenhar os gráficos aqui embaixo, tá? Então, o que eu vou fazer é fazer um grafiquinho aqui, onde aqui vai ser o meu x2, aqui vai ser o meu x1, deixa eu subir um pouquinho, e aí eu vou fazer, por exemplo, a minha linha de x1 menor ou igual a 4, então eu vou dividir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 5. Minha linha de x1 menor ou igual a 4, eu vou fazer em vermelho, 1, 2, 3, 4, eu faço aqui, x1 menor ou igual a 4, certo? Eu sei que meu x2 ele é menor ou igual a 6, então eu vou pegar e vou fazer meu x2 menor ou igual a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, x2 menor ou igual a 6. Essas são o que eu já tenho do meu problema, e a minha terceira restrição era de 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18. Então, se eu fizer, deixa eu mudar de cor aqui, vou escrever mais fininho aqui do lado, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, não ficou bom 18, tá? Se eu fizer com x2 igual a 0, 3x1 é igual a 18, tá? E x1 vai ser igual a 6. Então, o meu primeiro ponto vai ser x1 igual a 6. Então, eu vou colocar aqui. Se eu fizer o x1 igual a 0, eu vou achar que 2x2 é igual a 18 com x2 igual a 9, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá aqui em cima. E essa aqui é a minha reta da restrição 3, tá bom? Só que, quando eu faço isso, eu só estou mostrando as retas, mas como elas são sempre menores ou igual, eu sei que, quando eu trato da minha questão do x1, por exemplo, ser menor ou igual a 4, está sempre nesse sentido aqui, tá? Ele está sempre indo, eu estou apontando para o lado errado, está indo para lá, cadê? Está indo para cá, sei lá, não, está indo para cá, para a câmera vira. Ele está indo nesse sentido aqui, tá? Então ele sempre está indo para o lado de entre 0 e 4. No caso do x2 menor ou igual a 6, tá? Então isso quer dizer que ele sempre vai estar indo, nesse caso, né, para baixo. Ele nunca vai ser acima de 6, ele sempre vai ser abaixo de 6. No caso da restrição 3, do 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, ele sempre vai estar variando também para baixo. Então, ele vai estar sempre vindo nessa direção aqui, ok? Então, o que vai ter?
os locais onde eu consigo encontrar a solução para o meu problema é o que está entre essas três restrições. Então, o que está entre essas minhas três restrições? Eu vou pintar de azul aqui. Ó, essa região aqui, ela é a região que atende às minhas três restrições. Ok? Ou seja, tudo que está fora dessa zona pintada de azul, ela não atende às minhas três restrições do meu problema. Ficou claro para todo mundo? Vocês conseguiram entender isso aí que eu acabei de mostrar? Por exemplo, eu tinha falado sobre solução viável e solução ótima. Então eu vou pegar um ponto qualquer aqui, um ponto laranja, e eu sei que esse meu ponto laranja aqui é a solução para o meu problema. Ele está dentro da minha região, né, de solução viável. Esse problema aqui, esse ponto aqui também está. São soluções ótimas? Não sei, mas elas são soluções para o meu problema. São soluções viáveis para o meu problema. Esse ponto aqui, ele atende uma das restrições do meu problema, que é a restrição de x2 menor ou igual a 6. Né? O x2 menor ou igual a 6, lembrando, né? Vou pintar aqui todo mundo de verde. O x2 aqui, ó, ele está atendendo esse problema. Está atendendo uma restrição do meu problema, mas não atende as outras. Tá? É uma solução para o meu problema? Não, não é uma solução ótima nem viável para o meu problema. Ele está fora das minhas restrições, ele atendeu uma da lista de restrições que eu tinha para o meu problema. Beleza? Então, quando a gente tem esse ponto específico, a gente sabe dessas conformações, então a gente consegue analisar os nossos problemas. Deixa eu voltar isso aqui para cá. E foi para o lugar errado. Enquanto isso, eu estou me adequando a essa nova situação que nós temos. Tá? Então a gente chegamos a essa nosso gráfico. Então a gente vai até ver aqui, tá? Na forma mais bonitinha. Deixa eu abrir aqui a minha caneta de novo. Então a gente viu aqui, né, nossa restrição do x1 menor ou igual a 4. Todo mundo que está do lado de cá, né, é solução para essa restrição. Então, a gente sempre põe a setinha apontando para o lado que a gente quer. Tá? E quando a gente faz isso tudo, essa aqui é a minha região permissível, que foi aquela região em azul que a gente achou, tá? Respeitando as três restrições do nosso programa. Tá? Então, sempre, nesse caso, como eu quero minimizar, né? Como são sempre menores que as minhas restrições, então eles sempre estarão apontando para baixo. Tá? Então, o que a gente precisa fazer a partir de agora é escolher o ponto nessa região de soluções que maximize o valor de x1, né, o valor de z para x1 e x2, e aí para a gente descobrir esse valor de forma eficiente, a gente sempre, né, nesse caso mais simples, a gente faz por tentativa e erro. Tá? Por exemplo, z igual a 10. Quando z é igual a 10 para esse valor de x1 e x2 aqui, tá? A gente consegue ver que qualquer valor de x1 e x2 que leve essa função para z, a gente pode encontrar uma solução para o nosso problema. Então, quando a gente desenha essa reta de 3x1 mais 5x2 igual a 10, a gente pode observar que tem muitos pontos sobre essa reta que se encontram dentro da região, e aí a gente consegue ganhar alguma visão tentando que esse valor seja igual a 10, e aí você pode tentar um valor depois igual a 20, depois igual a 30, até que você encontre essa solução. Tá? Então aqui é uma forma da gente encontrar através de tentativa e erro, tá? Que você vai fazendo essas soluções direto por reto. Eu vou abrir meu tablet aqui de novo. E eu acabei de descobrir que eu baixei isso aqui no telefone e não no tablet. Então eu vou baixar no tablet agora. Linear. Vocês estão vendo que eu estou baixando, procurando programação linear. Tá? Vou baixar um. Até é bom que eu vou mostrando para vocês aqui agora. Eu estou na
do Google Play. Vou baixar esse aplicativozinho aqui para vocês. Estou fazendo propaganda de graça para os outros. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para baixar, para a gente poder fazer o nosso exercíciozinho aqui. Esse aplicativo ele é bem simplesinho, ele é bem tranquilo, tá? Deixa eu ver aqui, que eu consigo ver o nosso programa de novo para escrevê-lo aqui no tablet. Eu sei que eu tenho duas variáveis, tá? Então aqui é o número de variáveis que eu tenho para o meu programa, aqui é o número de restrições que eu tenho no meu programa, tá? Vou mostrar numa forma gráfica, tá? Que é o que a gente precisa. Então o meu programa aqui ele fala de 3x1 mais 5x2, tá? Na minha primeira restrição, 1x1 mais 0x2 menor ou igual a 4. Na minha segunda restrição, eu tenho aqui 0x1 mais 2x2 menor ou igual a 12. Eu tenho aqui na minha terceira restrição, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18. Tá? Sendo que x1 e x2 maior que 0, e a gente vai otimizar a partir de agora clicando em Optimize. Tá? E olha o que ele vai fazendo com essas retas aqui, né? Que foram aquelas retas que eu mostrei para vocês ali, de você dizer que x1 é igual a 1, dizer igual a 1, a 10, a 20, a 30, e ele vai fazendo essas relações especificamente até chegar ao valor ótimo. Olha como que essas retas vão subindo, elas vão encontrando esses valores até chegar no ponto ótimo, da solução ótima do nosso programa. Ele acabou de chegar a essa solução ótima, abriu a propaganda, que ele não é bobo também, de dar esse presente pra gente de graça, tá? E ele acabou de chegar aqui a solução ótima do nosso programa, onde ele diz que os pontos, ou o ponto ótimo, ele é o ponto 2,6, né? Com x1 igual a 2, x2 igual a 6, tá? E aí ele acha que esse valor ótimo pra gente é de R$36 mil, né, pela produção desses lotes por semana, fazendo esse incremento a mais do nosso programa, né, na nossa fábrica, tá? Então a gente tem essa questão aí. Deixa eu voltar para onde a gente estava. Então a gente tem isso aqui. E aí, quando a gente trata dessa questão específica, a gente pode observar aqui, né, deixa eu abrir de novo o apontador, que aqui ele foi fazendo justamente esse modelo aqui, né, da nossa reta, né, da nossa forma gráfica. Então ele foi determinando, foi buscando, então z igual a 10, z igual a 20, depois z igual a 30, vocês vão ver que as retas são sempre paralelas. Uma forma que a gente faz em sala de aula é justamente a gente pegar o transferidor, né, e a gente passar por cima aqui, né, nas nossas réguas, a gente já vai puxando uma régua paralela a outra, até a gente chegar no ponto onde a gente consiga maximizar, e é o último ponto que toca a nossa região de pontos permissíveis, né? Esse último ponto que toca essa região é a nossa solução ótima para o nosso programa, que no nosso caso aqui especificamente, né, é o ponto 2,6, que vai dar para a gente um valor máximo de R$36 mil por semana, né, no incremento desses dois produtos, tá? Então a gente pode observar aqui no gráfico anterior que as duas retas que acabaram de ser construídas são paralelas, no caso das três. Não se trata de uma coincidência, visto que essa reta é construída no modelo, tem a forma, né, de z igual a 3x1 mais 2x2, e o valor escolhido de z é implicado nessa reta, tá? A gente consegue achar o valor da inclinação da nossa reta, né? E achando o valor da inclinação da nossa reta, todas elas vão ser iguais, tá? Então a gente sabe, né, a gente faz essa interaçãozinha, que x2 vai ser sempre igual a menos 3 quintos de x1 mais 1 quinto de z, para que a gente chegue ao resultado esperado. E aí a gente tem a forma da interseção da inclinação, né, menos 3x1 menos 1x2, e a gente chega ao valor que a gente queria. O que eu acho interessante desse aplicativozinho que eu acabei de mostrar para vocês, por favor baixem ele, é que ele mostra pra gente essa retinha subindo, né? Então fica bem bonitinho, bem
didática para a gente ver essa movimentaçãozinha da reta até chegar no ponto ótimo. Isso vai facilitar até nos exercícios que vocês vão fazer lá na frente. Gleico, esse aplicativo tem para iPhone, né? Não sei, para iOS não sei. Eu não tenho iPhone, então eu sei que ele funciona para Android, né? E eu sei que ele funciona bem direitinho no celular, dá para você fazer, dá para você brincar bem aí. E é bem interessante. Lembrando que esse caso específico, esse aplicativozinho, são para casos bem simples, tá? Casos mais complexos ele não vai funcionar. Tá, então, nesse caso, para a gente, a função objetivo da gente tem seu valor máximo igual a 36 mil, nesse caso, dólares, né? Que é a nossa solução ótima para o nosso problema. Tá? Então, a empresa não mudou nada. Observem que a empresa, nesse caso específico, ela já tinha capacidade instalada. Não é à toa que as 3 fábricas, a fábrica 1, ela só tinha 4 horas disponíveis para colocar esse produto a mais, né? Para botar um produto, ela nem conseguia fazer os 2. A fábrica 2 só conseguia fazer o produto 2, não conseguia o produto 1, tinha 12 horas disponíveis. Tá? E ela conseguia fazer 2 lotes por hora. Tá? A fábrica 3, ela conseguia fazer os 2 tipos de produtos novos, mas aí ela também tinha uma capacidade instalada que ela só podia disponibilizar de 18 horas para fazer essas questões. Então, não era muita coisa, 18 horas por semana. Tá? Então, se você não muda nada, vamos considerar aí que você é um empresário. Você não mudou nada, não comprou nada a mais, não fez muita coisa, ajustou uma coisinha ou outra no seu sistema e você conseguiu um lucro semanal a mais de 36 mil dólares. Será que isso não vale a pena? Mas, Gleico, será que isso é real? É real. Isso aqui, por exemplo, a gente fez um estudo, né? Eu ia falar simples, mas ele foi bem demorado, mas ele não é dos estudos mais complexos que a gente tinha, que a gente pode ter. Então, a gente fez umas pequenas variações, por exemplo, em uma pequena empresa de beneficiamento aqui no estado, ela conseguiu aumentar o lucro dela em 9%, né? Sem fazer nada, simplesmente ela conseguiria, né? Porque ela não implementou, a gente só fez o estudo. Ela conseguiria aumentar o lucro dela em 9% só mudando a linha de produção, só mudando a quantidade de material de um certo tipo, né? De um certo tipo de material que eles poderiam produzir. Eles perdiam muito tempo produzindo algo que eles não precisavam, tá? Ou que não gerava uma solução ótima para eles. Isso era ruim, tá? Mas se, por exemplo, esse novo custo aparece uma aplicação no modelo de sua execução, por exemplo, a nova restrição que a gente tem aqui, por exemplo, de que a gente tem que 3x1 mais 5x2 menor ou igual a 50, né? Maior ou igual a 50. Então a gente deve incluir essa nova restrição na forma gráfica através de uma nova reta, assim como a gente vai representar agora. Tá? Nesse caso específico, não dá para a gente fazer. A gente não tem uma solução ótima aqui. Essa solução está totalmente fora da nossa realidade. Tá? Então aqui é impossível a gente cumprir o que está previsto por essa nova restrição. Tá? Então as retas, né, das nossas restrições, elas nem se encontram. A gente tem um espaço aqui que não dá para ser cumprido. Tá? Então, nesse caso específico, a gente não tem uma solução viável para o nosso sistema. Então, isso pode acontecer na forma prática, que você encontra uma restrição louca lá, ou alguma coisa, alguém calculou errado e você não encontra nenhuma solução viável. E aí você precisa entender se essa restrição realmente ela existe e se ela está correta, tá? Porque senão você não consegue resolver o seu problema. Tá? Nesse novo caso que a gente tem aqui, tá? A gente tem 2 teores de minério, tá? Minério 2 teores, T1 e T2, onde o lucro unitário do T1 é de R$1.000 e o lucro unitário por tonelada do T2 é de 1.800, tá? E a empresa tem 20 horas para fabricar 1 tonelada de T1 e 30 horas para fabricar 1 tonelada de T2, tá? E o tempo anual de produção é de 1.200 horas, tá? Então esse aqui é o tempo máximo que ela tem para produzir, 1.200 para produzir esses minérios. A demanda esperada para cada um dos produtos é de 400 toneladas de T1 e 300 toneladas de T2. E aí a gente precisa montar o nosso modelo. Uma forma simples que a gente pode enxergar aqui é que a gente já sabe que esse é o lucro de T1,
Esse é o lucro de T2, tá? Então, minha função objetivo nesse caso eu quero maximizar, então eu vou ter que maximizar Z sendo igual a T1, que é a quantidade que eu vou produzir de T1, vezes 1000, mais a quantidade que eu vou produzir de T2 vezes 1800, tá? Então, isso aqui a gente já sabe que é a nossa função objetivo. Então, eu já sei que é isso aqui, T1, T2, esse é o tempo disponível que eu tenho para produzir de cada um desses, tá? E esse aqui é o lucro de cada um desses, tá? Então, as minhas restrições é que eu tinha 20 horas para produzir T1 ou X1 e 30 horas para produzir X2 e eu tinha 1.200 horas anuais para produzir um ou outro e eu precisava de pelo menos 400 toneladas de X2 de X1 mais na verdade 300 horas de X2. Então, se a gente voltar aqui, eu vou abrir o Note de novo. Então, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui, vim para cá. Essa transição aqui é o que a gente tinha antes, né? Então, eu vou salvar esse aqui, vou abrir o meu próximo. Então, vou abrir isso aqui. Então, a gente já sabe, vou colocar aqui, que eu preciso maximizar Z, né? Vou botar esse aqui. Eu tenho que maximizar o que aconteceu aqui, Brasil? Z, sendo que eu tenho 1000 X1 mais, nossa, como ficou horroroso isso aqui. Minha canetinha não chegou, estou usando o dedo para fazer o uso do negócio aqui. 1000 X1 mais 1800 X2. Agora até que funcionou. Aonde eu tenho, né, minhas restrições, por favor, não esqueçam de fazer sujeito a, como eu esqueci no exercício anterior. Sujeito a minha primeira restrição, 20x1 mais 30x2 menor ou igual a 1200, sendo que x1 menor ou igual a 400, x2 menor ou igual a 300. Nunca se esqueçam também de colocar que x1 e x2 são maiores ou igual a 0. Tá certo? Então, fazendo isso aqui, eu consigo começar a minha função gráfica. Tá? E a minha função gráfica, eu vou lá fazer o meu gráfico de x1 por x2, aqui x2, aqui x1, e aí eu vou pela minha primeira restrição, né? Minha primeira restrição que eu tenho no meu problema é que 20x1, vou escrever aqui, 20x1 mais 30x2, ele é menor ou igual a 1200. Ou seja, quando x2 é 0, x1 é 40. Estou fazendo rápido aí, vocês fazem de cabeça. Estou fazendo de cabeça aqui no Brasil. Me ajuda aí. Corta ali, dá 12. Ó, errei. Quando x2 é 0, x1 é 60. Então aqui eu vou dividir 10 por 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. 10, 20, 30, 40, 50, 60.
Quando x1 é 0, vou botar aqui de roxinho de novo. Vou botar mais assim. Quando x2 é 0, x1 é igual a 40. Então essa aqui é a minha função que eu tenho aqui. Quando x1 é 0, x2 é igual a 40. Ó, errei, porque era igual a... Ó, estou fazendo de cabeça, vocês estão acompanhando aí que às vezes a cabeça falha. Ó. Quando x2 é 0, x1 é igual a 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, esse é o meu ponto inicial. Quando x1 é igual a 0, x2 é igual a 60. x2 é igual a 40, Brasil. Estou errando de novo a minha função aí. Vocês estão acompanhando por que eu cheguei nesses resultados? Eu vou escrever aqui em cima para a gente não ter dúvida. x1 é igual a 0, logo eu vou ter que 0 mais 30x2 é igual a 1200. Cleiton, por que você transformou uma inequação em uma equação? Que é só para eu fazer a minha reta, tá? E eu vou saber que todo mundo que está abaixo da minha reta está funcionando. Então eu corto esse com esse. Então eu vou ter 120 dividido por 3, x2 é igual a 40. Tá? Ficou bom aqui, porque ficou sem espaço. x2 é igual a 40. Beleza? Por isso que está marcado aqui em cima. Tá? Vou marcar de novo aqui em cima. Aqui no 40. E de forma análoga, né? Vou apagar isso aqui. Então, de forma análoga, eu vou ter que, se x2 é igual a 0, x2 é igual a 0, x2, pronto. Então, eu vou ter que 20x1 mais 0 vai ser igual a 1200. x1 é igual a 60. Tá? Por isso que o x1 está marcado aqui como 60. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui só para não poluir muito a nossa tela. Nessa nossa restrição, então eu sei que essa aqui é a minha reta. Beleza? Para onde que ela está apontando? Para baixo, porque se trata de uma inequação, né? E a nossa inequação é de menor ou igual, então essa nossa retinha está apontando para baixo. Deixa eu apagar o que está aqui em cima. Eu sei que minhas outras funções, olha como são as outras funções que eu tenho. x1 menor ou igual a 400, ou seja, quando eu trato de x1 menor ou igual a 400, ela está vindo lá do infinito, daqui para cá. Tá? Então ela estava muito para lá e agora ela está vindo todo mundo para cá. Se nesse ponto aqui específico, deixa eu marcar, nesse meu ponto aqui é o ponto 60 e esse aqui é o meu ponto 40, o 400 com certeza ele está aqui dentro. Tá? O 400 está bem para lá, bem para lá. Então tá, todo mundo que está do 400 para cá está aceito. Se a nossa aqui está falando de 60, beleza. A nossa outra restrição era de, então, x2 menor que 300. Menor ou igual a 300. Onde está o 300? Lá em cima. Então, todo mundo que está aqui para baixo, tá, também está dentro da restrição. Então, isso aqui está dentro da restrição, né, isso aqui tudo está dentro da restrição de x2 menor que 300. Ou seja, quando a gente trata dessas nossas restrições, o nosso campo de soluções viáveis está todo mundo aqui dentro. Essas duas outras restrições elas nem precisavam. Está todo mundo aqui dentro, porque aqui dentro respeita as duas restrições do nosso problema. Tá bom? Então aqui a gente consegue, se a gente for fazer daquela forma gráfica que a gente mostrou anteriormente, a gente pode ir fazendo reta por reta. Tá? O que a gente vai fazer então? Vamos voltar lá no softwarezinho para ser mais rápido, em vez de a gente ter que fazer nesse programa das nossas retas. Vamos abrir, tá até com o TikTok aqui ainda, para a gente fazer propaganda de novo do TikTok.
Vamos fechar aqui, vamos começar de novo. A gente tem quantas variáveis no nosso sistema? Mais uma vez, temos 2 variáveis. Nossas restrições, mais uma vez, são 3 restrições. Tá? Eu poderia colocar como uma só, porque a gente já viu que as outras 2 não têm importância para a gente nesse momento. Tá? E a gente vai dizer que a gente vai resolver do jeito na formulação gráfica, onde eu tenho que maximizar 1000 de x1 mais 1800 de x2. Agora não sei se entrou 1800. Entrou um monte de número. Vamos colocar 1800. Agora entrou. Sujeito a 20 de x1. Não sei porque está entrando um monte de número. 20 de x1, 30 de x2, menor ou igual a 1200, onde x1 mais 0x2 menor ou igual a 400, 0 de x1 mais 1 de x2 menor ou igual a 300. Deixa eu só conferir esse aqui, que o número está aqui também, para não ter problema de sair tudo errado. Vou botar aqui 1000. Vamos lá. Ó, ele está indo lá para cima. Olha como aquelas retas que eu falei para vocês antes, tá? Como as retas elas não fazem diferença, né? Essas retas de x2 menor que 300 e x1 menor que 400, elas nem aparecem direito, porque tudo que importa pra gente está aqui embaixo, né? Se eu mexer aqui vocês não vão ver porque está só no tablet, mas vocês vão ver que esse ponto admissível pra gente, ele já está bem aqui no cantinho já, ele nem precisa subir isso tudo. Mas aí a gente encontra que esse valor ótimo é de 72 mil reais ali para a gente ter essas produções, né, dos nossos teores, dos nossos minérios. Tá? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Então a gente vai transicionar aqui. Então a gente vai ver justamente essa questão que a gente tem, né? A gente fazendo a reta de interseção, tá? Que a nossa reta vai ser menos 5 nonos de x1, tá? Mais 1.800 avos de z, e aí a gente vai trazendo valores de z, tá? Para que a gente possa encontrar esses valores de x1 e x2 dessas 2 restrições. Não são necessários para o problema, então são restrições redundantes, tá? E aqui a gente tem essa nossa região permissível, dessa nossa única restrição que realmente vai fazer diferença no nosso problema. E quando a gente faz essa nossa reta, né, nossa reta inicial, com a inclinação da reta que eu tenho especificamente, eu vou trazendo valores para z, tá? E aí eu consigo fazer com que essa reta vá se deslocando até que ela chegue. Aqui está bem próximo do resultado que a gente tem, né? Ela não encontrou ainda o nosso último ponto do nosso problema. Tá? Então ela está em 70 mil, então a gente sabe que esse acréscimo de z tem que ser bem pequenininho aqui. E aí a gente vai fazendo até chegar ao ponto de 72 mil, que é o ponto 0,40, para que a gente chegue ao lucro máximo. Então nesse ponto específico, a gente sabe que não vale a pena produzir o minério 1, somente o minério 2, o minério de teor 2. Tá? Gleico, então quer dizer que quando eu faço isso eu não preciso produzir o outro? Aí que entra um detalhezinho que a gente precisa conversar sobre. Às vezes, vale a pena você assumir um certo prejuízo se você tiver um cliente muito bom e ele precisa daquele produto. Tá? Mas a gente sabe que o ótimo seria não produzir o minério 1, teor 1, tá? Ele é só produzir o minério de teor 2. Mas, às vezes, a gente precisa atender um cliente. Ele é muito bom e ele vai te dar garantia de futuro. E aí você vai fazendo esses esquemas, mas sabendo que não é o seu lucro máximo, tá? Então, nesse caso específico, a gente chega a uma solução ótima de 72 mil, tá? Então, aqui a gente maximizou o nosso problema. Nesse exemplo 3, eu vou deixar para vocês fazerem esse exemplo 3, tá? Para que a gente possa chegar ao resultado final
nessa nossa disciplina. Desse conteúdozinho aqui da expressão diretamente, aqui da expressão gráfica do nosso programa. Beleza? Então, essa aulinha curtinha de hoje, a gente fica por aqui. Esse problema para vocês resolverem e me mandar a solução deles lá no Moodle, ok? Então, fiquem com Deus, a gente se vê em breve. Grande abraço. Tchau, tchau.